Olá, bora começar? Hoje a gente vai bancar o detetive digital. Sabe aquela hora que um aplicativo simplesmente fecha no meio do que a gente está fazendo? Pois é super frustrante. Mas por trás disso tem um mistério bem interessante. E hoje a gente vai desvendar esse mistério juntos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É uma coisa que acontece com todo mundo. A gente está ali usando o app, tudo normal, e de repente, puf, ele some. E a gente volta para a tela inicial do celular sem entender nada. Mas afinal, o que foi que aconteceu? Então, vamos tratar isso como se fosse uma investigação de verdade. A cena do crime? A tela do celular. A vítima? O aplicativo que parou de funcionar. E a nossa missão aqui é descobrir a causa da morte e quem, ou melhor, o que foi o responsável por isso. Imagina só a cena. Alguém está lá, no OneDrive, organizando uns arquivos importantes para o trabalho ou subindo uma foto. Tá tudo indo bem. E aí, sem nenhum aviso, o aplicativo fecha na cara da pessoa. A tela pisca e fica aquela dúvida no ar. Ué, o que acabou de acontecer aqui? Ok, agora a gente começa a cavar mais fundo. Todo crime digital deixa um rastro, deixa evidências. E o celular, no exato momento em que o aplicativo falha, ele cria um tipo de documento secreto. Essa é a nossa caixa preta, a chave para a gente resolver esse mistério todo. E tá aí a nossa evidência. Olhando assim de primeira, parece um monte de código que não faz sentido nenhum, né? É um monte de jargão técnico, número, data. É aqui que o trabalho de detetive começa para valer. Parece intimidador, eu sei, mas tudo que a gente precisa saber está escondido aí no meio. A melhor forma de pensar nesse arquivo é como um relatório de autópsia. Sério, ele não dá opinião, ele só registra os fatos. Ele conta pra gente qual era o estado do corpo, no caso o aplicativo, no momento exato em que ele parou de funcionar. E esse relatório é a nossa principal fonte de pistas. Como em qualquer investigação que se preze, a gente começa pelo básico. Antes de sair procurando a arma do crime, precisamos entender a cena. Então vamos tirar as informações mais simples e diretas desse relatório de autópsia. Olha só, aquela confusão de códigos já começa a virar informação de verdade. O relatório já entrega pra gente o quem, o app OneDrive, o onde, num iPhone modelo 16,2, e o quando, exatamente às 6 da tarde, 6 minutos e 13 segundos. Pronto, já temos a base do nosso caso. Bom, com os fatos básicos na mão, chegou a hora de procurar a prova definitiva, sabe? Aquele detalhe que resolve o caso. No meio de milhares de linhas de dados técnicos, tem uma pistazinha que não diz só que o aplicativo falhou, mas por quê. É que nem procurar uma agulha no palheiro, sabe? A máquina gera uma quantidade absurda de informação, mas o nosso trabalho de detetive é ter foco, ignorar o ruído e achar aquele pedacinho de informação que conta a história toda. E aqui está. SIG-Kill. Parece super técnico, e é. Mas essas duas palavras são a nossa grande revelação. Essa é a causa da morte. Isso muda tudo. Então, aqui tá o pulo do gato. O aplicativo não tropeçou e caiu sozinho. Ele foi empurrado. O SIG-Kill é uma ordem direta do cérebro do celular, o sistema operacional, que basicamente diz: você está causando problema, fora, agora. Ou seja, o app não falhou, ele foi finalizado à força. Ok, então se a gente sabe que foi um assassinato e não um suicídio, a pergunta agora é: por quê? O que o aplicativo estava fazendo de tão errado para ser expulso da festa desse jeito? Para descobrir isso, a gente precisa ver o que ele estava aprontando nos momentos antes de fechar. E o relatório nos dá essa resposta: 28. Esse número aí representa a quantidade de threads ou tarefas que o aplicativo estava tentando fazer. Tudo ao mesmo tempo. É isso mesmo, 28 coisas diferentes de uma vez só. E isso aqui mostra bem como a coisa é complexa. Um aplicativo não faz uma coisa de cada vez. Enquanto alguém está tocando na tela, ele está baixando um arquivo em segundo plano, atualizando o que aparece na tela, falando com a internet. É como se ele estivesse fazendo malabarismo com 28 pratos. E pelo visto, naquele dia, um desses pratos caiu e o sistema operacional não gostou nem um pouco. Certo, então caso resolvido, mas e aí? Para que serve toda essa investigação digital? É aqui que a história deixa de ser um mistério e vira uma solução. Vamos ver o que acontece a seguir. Aquele relatório de falha, a nossa evidência, é enviado de forma anônima direto para a equipe que fez o aplicativo. E eles fazem exatamente o que a gente fez aqui.
analisam as pistas. Eles veem o tal do SigKill, investigam por que o sistema operacional ficou tão irritado e aí reescrevem um código para isso não acontecer de novo. E essa correção chega para nós na forma daquelas atualizações que vivem aparecendo na loja de aplicativos. Isso muda um pouco a nossa perspectiva, né? Da próxima vez que um app fechar do nada, talvez a frustração seja um pouco menor se a gente pensar, opa, talvez um bug tenha acabado de ser descoberto. Cada falha, na verdade, é um dado, é um feedback que, de forma silenciosa, ajuda a deixar a tecnologia que a gente usa todo dia um pouquinho melhor, mais estável. Isso tudo deixa uma pergunta no ar. Se uma simples falha de aplicativo tem uma história de detetive tão rica por trás, imagina só o que mais está acontecendo por baixo da superfície dos aparelhos que a gente usa todo santo dia. A tecnologia está cheia dessas histórias, só esperando para serem decifradas. Valeu por investigar comigo hoje!